tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo. Vamos ficar então com o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, que nos traz o tema a vida após a morte, nesta fase que nós comemoramos, por assim dizer, o Dia dos Finados, em que muitas famílias vão para os cemitérios visitar a campa dos seus entes queridos, e que também sabemos, muitos deles se aproximam da Terra nesta fase, por força do pensamento que lhes é dirigido. Cumprimentamos o Dr. Sérgio, agradecemos a sua presença, a colaboração connosco e vamos ouvi-lo. Diana, Coronel Costeira, amigos da Associação Espiritualista de Viseu, é com muita saudade que eu venho aqui a essa terra encontrar vocês, e a tantos que temos estado juntos nas vezes que pude estar com vocês aí no Centro Espiritualista de Viseu. E, enfim, também queria aqui me solidarizar com as famílias que tiveram as perdas, as passagens de seus entes queridos, muitas vezes nas condições mais difíceis, por conta da pandemia. Que a luz divina vos ampare, vos traga o consolo necessário, a visão necessária. Quero aqui também me solidarizar com os profissionais de saúde dos diversos setores da medicina, enfermagem e tantos que da retaguarda trabalham nos hospitais se arriscando e exaustivamente trabalhando nessa fase que a espiritualidade nos dê força, e fica aqui a nossa gratidão por essa parceria em prol da humanidade. Quero também aqui me solidarizar com os amigos da Associação Espiritualista de Viseu, pela iniciativa de sustentar o quanto possível as atividades espirituais de amparo ao sofrimento humano. E aqui, no dia de finados, me ocorreu, naturalmente, de falar sobre vida após a morte. Alguns gostam mais do termo vida após a vida, porque, afinal de contas, a existência espiritual é uma das grandes questões que todas as ciências e todas as filosofias e todas as religiões devem ter como preocupação, porque muda tudo, não é verdade? Se a vida continua do outro lado, então são outras as nossas referências existenciais, diferentes se a vida termina em pó. Que sentido há nós lutarmos pelo bem, pela paz, pelo amor, e se tudo termina em pó, tanto faz, tanto fez, não é verdade? Agora, se a vida continua e se nós enxergamos aqui o nosso planeta como referência de uma grande escola de aprendizado e de crescimento interior, de sorte a que possamos ascender na escala espiritual, atingindo planos de maior consciência, de maior integridade e felicidade, então a vida passa a ter uma motivação lógica. Eu gostaria também de comentar com vocês que a consciência do contínuo da vida, ela depende muito do conhecimento que nós temos a respeito das realidades, seja no terreno da astrofísica, e já vou explicar, seja no terreno da biologia, do conhecimento do corpo humano e suas funções. A questão da astrofísica envolve o conhecimento de que existem outras dimensões do espaço. Recentemente, o professor Roger Penrose, da Universidade de Oxford, ganhou o Prêmio Nobel de Física, o que muito me gratificou, porque o professor Penrose sempre estimulou as pesquisas da chamada teoria das supercordas,
que representa todo um emaranhado matemático que visa obter uma compreensão de unificação do universo a partir das vertentes mais complexas da mecânica quântica e da teoria geral da relatividade. A mecânica quântica, que lida com o átomo, as partículas subatômicas, e a teoria geral da relatividade, que lida com as galáxias, com as estrelas. Então, a matemática do infinitamente pequeno e a matemática do infinitamente grande era uma grande incógnita para os cientistas, porque a ideia é que o universo tenha uma fonte única, uma fonte primária de origem. Isso é natural da experiência humana, de entender que existe um uno. O próprio Albert Einstein, quando fala da constante cosmológica, entendendo que existe um universo harmônico, e equacionou de tal sorte a compreendermos dessa forma, a partir do momento em que se observou heterogeneidades nas forças do universo, ficou aquela dúvida, será mesmo que existe uma unidade? E aí os físicos que idealizaram a teoria das supercordas imaginaram o seguinte, que a mecânica quântica e a teoria geral da relatividade vieram numa mesma fonte e equacionam uma matemática que unifica. E qual não é a surpresa? Ao juntar essas duas dinâmicas, do infinitamente grande e do pequeno, surge nas equações um número matricial que impõe a realidade da existência de mais de 10 dimensões do espaço. Sim, mais de 10 dimensões do espaço. E eu me pergunto, seriam as dimensões espirituais? Estaria a teoria das supercordas antecipando a noção de planos espirituais? Eu acredito que sim. Assim, nós vamos encontrar no livro 10º da República de Platão uma alusão a um evento de um soldado que entra num coma profundo por muitos dias e, quando retorna, relata a experiência de ter estado numa cidade espiritual. Platão relata em A República, o livro 10º. Algo semelhante que nós encontramos na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Nosso Lar. Também, igualmente, na Divina Comédia de Dante Alighieri, vamos encontrar cenas muito próximas daquilo que é descrito no livro Nosso Lar. Vale dizer que, dos poetas que Fernando Pessoa mais admirava, ele tinha Dante Alighieri por alta conta, justamente pela descrição detalhada que Dante Alighieri fazia dos planos espirituais, questões que muito interessaram sempre ao Fernando Pessoa. Coronel Costeira é especialista nisso na sua obra sobre a visão espiritual dentro da poesia de Fernando Pessoa e seus heterônimos. Mas o fato é que a física, ao falar de dimensões do espaço, abre as possibilidades de nós entendermos essa dinâmica do que são planos espirituais, que são, na verdade, estruturas do espaço astrofísico, e que essas dimensões possuem outros estados da matéria. Curiosamente, nós vimos observando que a ciência está, vamos dizer assim, estupefacta diante da detecção de um universo extraordinário de energia e matéria escura, assim foi chamado. Energia e matéria escura porque nós não as vemos, mas este universo de energia e matéria escura provoca no nosso cosmos, no nosso universo, o surgimento de clarões de luz da mais alta energia jamais vista em todo o universo. E os cálculos do que representam esses clarões indicam
que o universo de energia e matéria escura, assim chamado, representa 95% do universo. E o nosso universo de átomos, de células e de membranas, de tudo aquilo que nós estudamos nas universidades e nos laboratórios, representam apenas 5% do universo. É o universo de matéria bariônica, esse que nós investigamos pela ciência oficial. 95% não se sabe. Uma única equação. É algo desconhecido, mas que já se sabe que existe. Outras condições de matéria, portanto, na minha forma de entender, representam os status da matéria presentes nos mundos espirituais, já que são dotados de estrutura física, e quando nós partimos para o mundo espiritual, somos dotados de corporeidade. De que matéria seria o nosso corpo? Dessas estruturas de matéria inexploradas pela ciência, ainda muito primitiva para compreender a imensidão de tudo aquilo que o universo já vem apresentando, que o universo já vem sinalizando nos laboratórios que pesquisam a astrofísica nas longas distâncias, das estrelas que surgem, as supernovas, dos buracos negros e para além de tudo isso. Sabe que quando eu fui levado pela minha mãe para o primeiro dia de aula no Jardim da Infância, eu creio que, se me recordo, eu tinha 4 anos de idade, ou coisa assim. E eu cheguei num local que eu não sabia o que era exatamente. Porque se falasse, você vai para a escola, eu nunca tinha visto uma escola, nem sabia mesmo o que era. Então, quando eu cheguei na porta, e minha mãe, eu estava no colo de minha mãe, ela me deu para os braços da professora, e eu percebi que minha mãe ia indo embora. Eu entrei num desespero tamanho que não houve quem conseguisse me passar para além da porta e adentrasse a sala. Não houve quem conseguisse, foi um desespero total. E tentavam me convencer de que a minha mãe ia voltar, ou coisa de outra, mas eu já nem mais ouvia, eu estava tão desesperado que minha mãe me entregasse e não fosse mais me buscar, que, bom, o único jeito foi voltar para casa e aguardar uma melhor maturidade da minha estrutura emocional ainda tão, vamos dizer assim, desguarnecida de condições. Bom, talvez tivéssemos que fazer diferente, tivesse que passar alguns dias explicando, fazer uma visita, ir e voltar, para ir havendo uma familiarização. Mas, enfim, eu não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Isso acontece quando nós perdemos um ente querido que passa para a pátria espiritual. A ideia é de que a pessoa foi embora para sempre e acabou tudo. Essa é a ideia. E na hora do desespero, não há quem consiga consolar. Não há consolo. Então é muito importante nós trabalharmos a nossa educação espiritual, para que a gente já possa se antecipar à situação de que a passagem é, na verdade, uma mudança de plano. E que esses planos podem se intercomunicar, que nós podemos estar do outro lado e nos comunicarmos, e vice-versa. E essa noção pode já ser trazida para a própria infância. E eu mesmo preocupado com isso, eu resolvi, quando meu filho era pequeno e tinha a idade de 3, 4 anos de idade, eu resolvi começar a ver como é que ele perceberia essa questão de que o mundo espiritual é o contínuo da vida e que a morte não existe, que existe o corpo, existe o espírito. E por aquela ocasião, os estúdios da Disney lançaram o famoso filme Rei Leão. Meu filho amava. Pietro amava o filme Rei Leão. E olha, veja que interessante, que o Kinshasa era o pai do Simba. O Pietro se identificava com o Simba. E o Mufasa
não me lembro se era Mufasa ou Kinshasa, Mufasa, qualquer coisa assim. E era o pai. E ele, ao tentar salvar o filho de uma boiada em disparada, ele cai do penhasco e morre. E, curiosamente, um sábio macaco babuíno começa a explicar para o Simba o contínuo da vida. E o Mufasa, agora sim que lembrei que era o Mufasa, ele aparece em espírito para o Simba. E aí o Simba percebe que ele não havia, de fato, perdido o pai, mas que o pai o amparava ali daquela região da espiritualidade ou do céu, sabe-se lá como se compreendia nessa fabulosa fábula de Walt Disney. Bom, então eu expliquei, olha filho, tá vendo? O que morre é o corpinho. O espírito, ele continua vivo. Então não existe a morte. É só o corpinho. E veja que coisa curiosa. Certa feita, houve uma festinha de aniversário dos amiguinhos e o Pietro ficou até 10 da noite no buffet brincando com os amigos. E quando foi às 10 da noite, nós o buscamos, eu e minha esposa, e ele atrás no carro, estava com um cinto de segurança, mas rodava para cá, rodava para lá, rodava para cá e rodava para lá. Eu perguntei, Pietro, por que você está assim tão inquieto? O que está acontecendo? Aí ele me falou assim, pai, o meu corpinho está perdendo a força. Eu falei, o que será que ele está querendo dizer, né? Na verdade, ele estava querendo dizer que ele estava com sono. E que logo, logo, o corpinho dele perdendo a força, ele ia sair do corpo. E ele, olha que interessante, o que o raciocínio da criança fez? Foi um corolário da noção de que o que morre é o corpo biológico. O que perece é o corpo biológico e não a pessoa. Então ele fala, o meu corpinho está perdendo a força. Então existe ele e existe o corpo. Ele já incorporou aquela noção desse tipo de concepção de relação corpo-espírito, vamos dizer assim. Então, a criança, quando é ensinada para ela a lógica dessa construção do contínuo da vida, ela assimila e ela mesmo constrói as consequências disso e já muda a sua figuração de raciocínio. Vamos dizer assim, talvez o termo cognição espiritual. Rudolf Steiner, um médico alemão, que funda a famosa antroposofia, que é uma visão da medicina, uma racionalidade da medicina, que acredita na vida após a morte, acredita na reencarnação, de que nós estamos aqui fazendo uma escola, de que a estrutura da pessoa é o espírito. E o Rudolf Steiner vai falar da importância dessa chamada cognição espiritual, que é o conhecimento. Então, veja, naquele desespero que eu tive para entrar na sala de aula e a minha mãe me abandonar, era por desconhecimento. Tanto desespero e o que faltou, conhecimento. Então, é muito importante nós embasarmos o conhecimento daquilo que representa a vida na sua extensão holográfica, no seu contínuo, embasado em cima daquilo que a ciência vem trazendo de referência, porque o conhecimento da lógica desse processo anula o desespero. Pode haver a saudade, como alguém que viaja, um familiar, vai fazer uma faculdade no estrangeiro, vai mudar-se de casa porque já está maduro para construir sua família, então fica saudade. É natural isso, mas é diferente do desespero daquele que desconhece a verdadeira dinâmica que representa a vida no seu contínuo. Outra questão também muito curiosa é o seguinte: é fora do comum a experiência de Francisco Cândido Xavier nas cartas psicográficas
nas cartas psicográficas de familiares que partiram. Me recordo, inclusive, que houve um especialista em laudos psicotécnicos que estudava a identidade da pessoa a partir da letra. Era o professor Perandrea, da Universidade Federal do Paraná ou de Londrina, aqui no Brasil, não me recordo exatamente qual era a universidade, mas ele era professor de grafoscopia. O que era isso? É o seguinte, quando nós escrevemos com a nossa mão, nós usamos uma área do cérebro, que é a córtex, e essa área do cérebro responsável pela escrita. E essa área cortical, responsável pela escrita, ela é única de cada pessoa. Seria quase como se fosse uma impressão digital. E é ela que vai comandar a motricidade da letra. Então, não existe uma letra igual à outra. Mesmo que você queira fazer idêntico, sempre sai algum jeito que é sua característica. Então, você vai copiar a assinatura de outra pessoa, vai sair traço parecido com a sua identidade, não com aquela pessoa. Às vezes, quem não é especialista parece que é igual, mas o especialista vai ver os detalhes. A escrita de uma pessoa é sua identidade genética. Então, o Perandrea fez o estudo de assinaturas de cartas psicografadas de Francisco Cândido Xavier e tinha a identidade genética da pessoa falecida. Olha que interessante. É uma história, a história de Chico Xavier, na expressão das psicografias que ele deixou, esse legado de comprovação da vida após a morte, é extraordinário. Só que o Chico Xavier, a gente não encontra... Bom, já ele está na espiritualidade, mas nós não encontramos mais referências tão expressivas, ou não se encontra a torto direito quem é que possa fazer psicografias tão extraordinárias. E também a família não pode ficar atrás de cartas, atrás de médiuns, eternamente para se comunicar com o ente querido. Será que haveria condições de nós, na nossa estrutura de senso-percepção, nós nos comunicarmos com o além, nós enxergarmos ou, de alguma forma, sinalizarmos? Ou haveria a possibilidade de nós darmos extensão a interessantes pesquisas de comunicação com os espíritos através de aparelhos? Porque essa chamada transcomunicação instrumental é uma ciência muito curiosa, apoiada, inclusive, pela Academia de Ciências do Vaticano. Tanto que houve um padre, o padre François Brune, muito dedicado à pesquisa de transcomunicação, com obras publicadas muito importantes. Então, nós temos dois mecanismos aí, através da mediunidade, e eu me pergunto, será que você teria alguma sensibilidade para perceber, alguma coisa para comunicar? Ou alguém que tenha saudades de um ente querido, seria possível como? Não é? Além da ciência que pode progredir pelo lado da transcomunicação instrumental. Bom, aí ocorre o seguinte, no caso especificamente da transcomunicação instrumental, por mais que haja aparelhos, há sempre pessoas envolvidas ali, que são os pesquisadores, os especialistas em eletrônica, enfim, são pessoas. E, de alguma forma, os pesquisadores interferem nos resultados dos seus aparelhos, não há dúvida disso. Interessante o seguinte, o pesquisador, fundador da parapsicologia, Joseph Heine, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele pesquisava, por exemplo, a telepatia no laboratório da Universidade de Duke, e ele procurava observar pessoas que tinham o dom de adivinhar o pensamento de outra pessoa, que, por um acaso, pegava uma carta de baralho e via ali, por exemplo, um as de copas, e
E o telepata adivinhava ou captava, ele pegou um as de copas. E essas eram experiências estatísticas complexas, porque eram muito raros esses fenômenos. No entanto, um pesquisador dos idos de 1900, chamado Clément Jagot, publica um livro muito interessante sobre estudos de psicocinesia, em que ele demonstra que, para que haja o fenômeno telepático de forma aberta, há necessidade do afeto. E o afeto, então, ele é uma matriz para que os fenômenos telepáticos eles aconteçam. E nas experiências de laboratório de Heine, eram experiências frias, que não tinha afeto. E o Clément Jagot, já antes de Heine, dizia: tanto é comum entre os familiares os fenômenos telepáticos. Na vida comum sempre se diz: pensei em você e você chega. Ou escrevia-se, na época que se escrevia cartas, e punha-se no correio, na mesma hora que se escrevia uma carta, o outro estava escrevendo também. Parece que estavam telepaticamente entrosados, porque havia afeto. E o afeto torna esses movimentos telepáticos comuns do dia a dia das pessoas. Mas sem o afeto, tornam-se eventos raros nos laboratórios de pesquisa. Assim também, comunicação por aparelhos, sem a construção de propósitos de afeto e amor, talvez não traga os resultados necessários, porque os aparelhos não vão fazer isso. Mas aqueles que estruturam o laboratório de transcomunicação devem encontrar na ciência que se aprofunda na natureza o encontro com o Criador e resgatar da palavra laboratório a sua concepção sagrada, que significa labor e oração, laboratório. Assim como havia concebido o Paracelsus. Assim também, a esse cachorro que vocês estão vendo, eu me juro, viu, meu companheiro aqui, nosso companheiro. Então, é importante nós entendermos que esses fenômenos de percepção do espiritual, seja com aparelhos ou seja no mediúnico, se amplificam quando nós estamos envolvidos pelo território do afeto, o território do amor, o território da paz. Muito bem. A questão é que nós não aprendemos a entender o nosso corpo. Porque a mediunidade ela é uma função biológica de senso-percepção. Nós temos órgãos sensoriais no nosso corpo. Você está pensando o ouvido, a audição, o tato, o paladar, o olfato, é isso que você está pensando, né? E o sexto sentido? Mas olha, nós temos mais de 20 tipos de órgãos dos sentidos. Nós temos os baroreceptores, que detectam a pressão. Nós temos o seio carotídeo, nós temos os proprioceptores viscerais, proprioceptores somatoesqueléticos, nós temos as terminações nervosas livres, os corpúsculos de Vater-Patini, os corpúsculos de Ruffini. Nós temos uma infinidade de órgãos sensoriais captando informações que a ciência ainda está procurando entender como é que é esse processo. O nosso organismo, o nosso corpo, ele é muito sensorial, mas nós temos pouca consciência corporal. Olha que coisa interessante, parece paradoxal. Para nós percebermos aquilo que está na dimensão espiritual, nós precisamos conhecer um pouco mais do que é a dinâmica do nosso corpo, nas suas atividades sensoriais. Conhecemos muito pouco. Precisamos estudar mais, não só para conhecer do ponto de vista cognitivo, mas para termos consciência corporal. Porque a partir dessa consciência corporal, nós podemos avaliar as potencialidades que temos de transcender a essa estrutura de matéria que obnubila, que dificulta a visão do além. Então, é importante
o conhecimento mais aprofundado, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista vivencial, e essa integração ela é muito interessante porque, por exemplo, quando você fala o sabor da laranja não é para ser provado cientificamente, ou você chupa a laranja e sabe o sabor, ou não se sabe. Então, existem certos conhecimentos que eles são experienciais, é você passar por essa experiência. Então, a consciência corporal é uma experiência pessoal. E existem muitas ciências que ajudam a ter consciência corporal. As ciências ayurvedas, as ciências orientais, que nós ocidentais precisamos aprender. Ou mesmo trazidos pelas florestas, pelos habitantes das florestas, que tendo mais intimidade com a natureza, conseguem compreender melhor a dinâmica da sua natureza fisiológica. E nós temos muito a aprender com essas civilizações escondidas por trás das árvores, nas florestas que ainda existem em nosso planeta. Aqui no Brasil, existem pelo menos 400 línguas diferentes faladas por 400 povos indígenas, muito pouco conhecidos até mesmo pelos brasileiros. Há tribos que nunca nós tivemos contato e que ainda estão para serem descobertas, que representam fontes de saber, trazendo informação que nós desconhecemos, mas que são certamente referências do futuro, para que nós possamos conceber como nós podemos ter consciência corporal, experienciar isso, quais são as regras, quais são as dinâmicas. Então, é a consciência cognitiva pelo progresso da ciência, pelo conhecimento da razão e o conhecimento explorado pela vivência. Como é que nós íamos imaginar que enxergar o além, estar em conexão e perceber que a vida continua, depende de conhecer o nosso corpo? Curiosamente, o nosso corpo, ele nos foi dado pela natureza, entregue pela natureza a nós, a partir da criação divina, por todas as frentes que vieram da evolução das espécies e da filogenia, porque é interessante que a evolução das espécies, a construção do cosmos, o planeta Terra e toda a evolução das espécies até chegar no anima nobile do homem, tudo isso veio por uma criação divina que se utilizou de todas as leis da genética, da bioquímica, das afinidades atômicas para construir esse que é o nosso corpo e que está disponível, mas que ele tem muitas capacidades que nós ainda exploramos muito pouco. Há que se fazer mais estudos sobre atividade sensorial e atividade perceptiva corporal. Mas há também, e eu não poderia deixar de dizer, o desenvolvimento da consciência espiritual. Não é só o conhecimento corporal, mas a consciência espiritual. Porque eu perguntaria para você, o que é ver uma pessoa? Muitas vezes nós convivemos com uma pessoa décadas, dormindo na mesma cama, e chega uma hora que você diz, ela não me conhece, ele não me conhece. E às vezes você encontra com uma pessoa que você nunca viu, e vocês se entendem perfeitamente, como se vocês se conhecessem. Olha que incrível, não é? Então, o que acontece? Conhecer uma pessoa depende da sintonia do amor. O amor permite que você compreenda uma pessoa. E nós estamos habituados a entender que o amor está entre aqueles que se compreendem, mas só que a compreensão de um e de outro é antecedida pelo amor. Ah, você não pensa como eu, então vocês discordam, então não se constrói o amor. Não, primeiro se constrói o amor, depois você vai entender por que aquela pessoa age daquele jeito, qual é o jeito dela. Quando você ama o inimigo, como está escrito na Bíblia, você passa a entender o inimigo, a entender a trama que envolve. Então, primeiro amar, para depois entender, porque você só vai conseguir proteção com relação ao inimigo que te ataca se você compreendê-lo.
Porque aí você sabe os movimentos dele. Mas para você compreendê-lo, você precisa amá-lo. Como é que eu vou amar o inimigo? Como é que eu vou trazer isso para o meu coração? É porque o amor é um verbo intransitivo, já dizia um poeta. Mário de Andrade escreve esse livro, Amar, verbo intransitivo. Então, o amor, ele é intransitivo. Nós precisamos trazer o amor de dentro de nós e que ele se projete para todas as situações e pessoas, entendendo que tudo que nos cerca é a natureza. E nós devemos entregar o amor à natureza. Amando, nós compreendemos. E é assim que a gente consegue enxergar as pessoas na sua essência. Eu poderia dizer que estou vendo o espírito, que é a essência da pessoa. E quando a gente chega a esse ponto, nós passamos a enxergar o mundo espiritual. Porque o que é enxergar o espírito, se não compreender a pessoa? Mas há uma questão fundamental também, porque tudo isso é uma questão de somas vetoriais. A descoberta do espírito é a descoberta de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, se você se compreende como ser espiritual, você tem um olhar para enxergar o espírito. E aí você tem a percepção do contínuo. Esse assunto precisa ser trabalhado. Porque é nessa hora que nós estamos tranquilos, vivendo o momento que estamos, já com a mente preparada para pensar, frente a tudo o que foi. Mas agora nós estamos parados para pensar e raciocinar. Esse é o momento de nós aprendermos. Para que na hora que venham situações difíceis, nós sabemos lidar com elas. Então seria como se eu entrasse na sala, nos braços da professora e falasse, está tudo ok, eu estou entendendo o que está acontecendo. Então a morte não é para ser temida, é para ser conhecida. O conhecimento é o que liberta do medo. Por isso que é importante conhecer todos esses âmbitos que eu estou explorando com vocês aqui. Conhecer a astrofísica e as dimensões. Conhecer o corpo biológico e seus mecanismos de senso-percepção. Conhecer-se como ser nas suas emoções, nos seus sentimentos. Aprimorar-se na sua ética do amor, da solidariedade. São ferramentas que constroem um ser consciente para que nós possamos ser seres transcendentes, capazes de visualizar a transcendência. Ao mesmo tempo, seres que sabemos o que estamos fazendo aqui. Porque quer queira, quer não, nós viemos para entregar para a natureza vida, paz, amor, solidariedade. É isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos entregar isso para a natureza. A cada minuto, a cada palavra, a cada olhar, a cada movimento, o objetivo de estar vivo é entregar um pouco de alegria, apoio, ouvidos, pacientes, entregar solidariedade, entregar paz. Em cada minuto de tudo aquilo que nós vivemos, nós fomos colocados na natureza para contribuir pela natureza. Toda a humanidade está sendo chamada a isso. Nessa pandemia, nós estamos sendo chamados a voltar para casa, repensar nossas relações, repensar o que é sociedade, o que é economia, repensar o quanto nós precisamos ser solidários, porque aquela pessoa, aquela cidadezinha, aquela comunidade que se julgava menos importante, é importante. Tudo é importante, todos são importantes, porque a nossa humanidade precisa se desenvolver na parte de cuidados de saúde, sanitário, educação, alimentação, todos, porque senão dissemina vírus. Nós vamos viver o século das pandemias. Então a humanidade está sendo convidada à solidariedade,
a se preocupar com aqueles que eram esquecidos. Nós estamos vivendo esse movimento de construção dessa teia psíquica luminosa. A humanidade está sendo convidada a isso. E aqueles que passaram, nos convidando a interrogar, pera lá, mas a vida é isso? Não, a vida continua. Mas continua como? É porque existem outras dimensões do espaço. A ciência está compreendendo isso. Lá a teoria das supercordas abre nas suas equações as matrizes das dimensões que clareiam os nossos olhos a possibilidade de que o universo exista em tantas dimensões, com outros estados da matéria, com a quinta essência da matéria, e de repente novos horizontes começam a aparecer. Nós estamos sendo chamados a essa transformação. E olha que coisa curiosa. Estudando os mecanismos fisiopatológicos dos vírus, nós começamos a descobrir funções do nosso organismo da forma como nós não víamos antes. Em recentes pesquisas que nós pudemos participar, nós observamos que os genes onde age o vírus do Covid coincidem com os genes cronobiológicos que são regidos pela glândula pineal, que é a glândula que estabelece a conexão corpo-espírito. Porque ela é um órgão sensorial também de ondas magnéticas. E ela estabelece essa conexão. E os genes do Covid agem nos genes cronobiológicos que são regidos pela pineal. São descobertas que a ciência vem fazendo. Parece que clareando para a humanidade mecanismos que nos levam a uma compreensão de faculdades do nosso corpo biológico que nós desconhecíamos. E aí começou a se observar que essa glândula pineal, que faz essa conexão espiritual, tão conhecida dos nossos irmãos hindus, ela rege todo um circuito melatoninérgico que responde pelo equilíbrio da estrutura do inflamassoma, que fica desestruturado no Covid. É responsável pelo equilíbrio mitocondrial das reações de superóxido, que precisam ser mantidas, porque a oxidação destrói, precisam ser mantidas em equilíbrio. É responsável pelo equilíbrio rítmico da produção hormonal. Olha, começa a se descobrir coisas curiosíssimas. E que essas estruturas melatoninérgicas, elas existem desde as plantas, as bactérias, até nos seres humanos. São estruturas antigas que sustentam o equilíbrio do nosso corpo. Mas veja que interessante. Isso envolve uma percepção da natureza. Essa percepção da natureza é a percepção da harmonia. De tudo aquilo que nós nos alimentamos, que nós tomamos, do jeito que nós dormimos, do jeito que nós lidamos uns com os outros, do jeito que nós lidamos com a natureza. O nosso corpo tem recurso sensorial para perceber o que faz bem e o que não faz bem. A natureza nos entregou isso. O nosso corpo tem estrutura sensorial para perceber, conectar com energias da dimensão espiritual. É um desafio para a ciência. Então nós precisamos mesmo de muito conhecimento. Porque o homem teme o que é desconhecido. Mas quando nós conhecemos, tudo fica claro e fica tranquilo. E eu questionaria a você. Você tem medo da morte? Então, se a resposta é positiva, lógico, nós temos precaução, porque é um instinto de sobrevivência da estrutura do bioma. Nós temos precaução. Mas quando nós conhecemos os mecanismos de como tudo funciona, tudo fica tão mais fácil. Uma vez,
eu recebi um chamado de um senhor que fora piloto da Força Aérea Americana. Bom, ele estava em casa e em péssimas condições físicas. Ele havia sido hospitalizado por uma pancreatite. Ficou muito magro, era um senhor grande, e ele tinha sido aposentado da Força Aérea depois de uma manobra complexa com caça que ele pilotava e que provocou reações neurológicas, e ele foi afastado devido àquele acidente. Mas ele estava já com 92 anos e teve uma pancreatite, estava muito magro, e eu fui chamado à casa dele, e ele estava com o soro na veia, recebendo medicações. Eu o examinei, solicitei alguns exames de emergência do home care, e estava bem. Funções cardíacas boas, um pouco alterada pelo digitálico. Eu falei, é melhor tirar esse digitálico, porque quando ele era grande, obeso, o coração tinha que fazer força, agora ele já estava magro e mais leve, já aquele digitálico estava demais, tirei o digitálico. As enzimas hepáticas normais, enzimas renais, a ureia, creatinina normais, sódio, potássio, tudo normal. Falei, mas o senhor está bem, está até melhor do que eu. Ele deu risada. Falei, vamos sair do soro, vamos tirar o digitálico. O senhor vai se hidratar com água de coco. A esposa dele já se movimentou, trouxe cocos naturais e tal, e tal. Aí eu falei para ele assim, só que da outra vez eu não venho na sua casa, o senhor vai ao consultório. Não é? Ele começou a vir ao consultório. E nós aqui fazemos uma integração da medicina, da saúde e da espiritualidade, procurando os aspectos científicos que norteiam estas relações. Muito bem. Ele ficou pasmo de ouvir falar de espiritualidade e me confessou alguma coisa. Disse o seguinte, doutor, será que eu estou ficando louco? Eu falei, por quê? Ele me disse, porque eu estava no meu quarto, naquele dia de sua visita à minha casa, e apareceu no meu quarto um vestido belíssimo, a minha filha, falecida. E eu pensei, estou ficando louco? Mas da forma como o senhor está me falando, já talvez isso pode não ser uma loucura. Será mesmo que eu vi a minha filha? Porque me parecia que era tão real. E eu disse a ele, era sua filha. A vida continua além do mundo espiritual. No mundo espiritual continua além da vida biológica. Não, mas essa é a descoberta mais fabulosa. Eu vou ficar bom para poder dizer para o mundo que essa é a maior das descobertas científicas e que a vida continua. E eu disse para ele o seguinte, um dia que a sua filha aparecer, e aparecerem os seus outros familiares e a sua esposa, que já estão na pátria espiritual, e o senhor sentir-se seguro, vá com eles. Porque a morte não existe. É só uma passagem, como de uma sala para outra. E ele ficou me olhando. Puxa, passaram-se 8 a 10 meses, mais ou menos. Aqui no inverno de São Paulo, ele morava aqui em São Paulo, ele teve uma pneumonia. Foi levado ao Hospital da Beneficência Portuguesa, que é um grande hospital aqui em São Paulo. Estava na UTI e eu fui chamado de urgência para visitá-lo e, junto com os médicos da UTI, estabelecer alguma conduta. E aí eu cheguei e nós percebemos que ele já não tinha aquela mecânica ventilatória que pudesse tossir, e se entrasse no aparelho, há 92 anos, não, já tinha 93 para 94 anos, não ia, não é? Ele olhou para mim com os olhos marejados e eu perguntei para ele, o senhor está vendo a sua filha? Ele fez assim. Outros familiares? Se o senhor se sentir seguro, o senhor pode ir. E naquela noite ele passou. A morte não existe. O mundo espiritual se continua. E
vale a pena viver aqui, com todas as condições, na luta que estamos, dando o melhor de nós pela vida, para que nós possamos florescer no mundo espiritual com a consciência limpa, cristalina. Então se você pensa em terminar sua vida por uma condição de tristeza ou vazio, ou vozes que te dizem qualquer coisa, de que você não vale nada, ou que tem culpas, ou vozes que dizem para você partir, procure ajuda imediata, porque, na essência, todos nós estamos aqui até o último minuto para aprendermos e lutarmos por nossa vida nessa experiência valiosa que é estar nessa presente encarnação, nesse nosso planeta, destinado a vencer com natureza limpa, rios, árvores, florestas e animais, humanidade em paz, abraçados no mesmo ideal do amor, ascendendo para a consciência maior da luz divina. Que Deus te abençoe, ilumine teu coração, a estrada da tua vida. Obrigado e um forte abraço. Esclarecimento para todos, serviu como bênçãos. Antes de terminarmos aqui o nosso live, nós temos alguns espectadores, algumas pessoas que nos ouvem, que provavelmente perderam familiares queridos recentemente. Não sei se o Dr. Sérgio quererá deixar uma mensagem para todos eles. Eu acho o seguinte, a saudade, ela é natural. O que não pode haver o desespero, porque o desespero faz com que nós perturbemos a nossa mente e o ente querido que está no mundo espiritual também se perturba com isso. Então, a saudade é normal, tudo bem, mas sem desespero. Vamos entender que a vida continua e a seu tempo você vai ter o contato que vai te dar a certeza. Olha, ele está ali ainda. A vida continua de fato. Como falou o Dr. Sérgio e tantos outros pesquisadores que estão anunciando, como se fala na Associação Espiritualista de Viseu e tantas pelo mundo, porque a humanidade tem essa crença do contínuo. Senão, como estaríamos lutando tão bravamente por tudo? Então vamos ter esperança, vamos saber aguardar o momento, e sempre haverá aquele sinal que nos diz, olha, acalenta o coração, mas procure estudar, ler as obras que falam do contínuo. As obras do Chico, por exemplo, a partir do livro Nosso Lar, eu acho extraordinária, trazem muita clareza, e a espiritualidade há de iluminá-los, para que encontre a família, encontre o coração em paz e a certeza de que vão se reencontrar. Muito obrigada, doutor. Temos aqui alguns internautas que desejam fazer questões. Pelo adiantado da hora, nós não vamos poder fazê-lo no dia de hoje, mas tentaremos saber da sua disponibilidade eu faço um áudio respondendo as questões, pelo menos as mais prevalentes. Tudo bem. Pronto, muito obrigada, doutor. A todos aqueles que nos veem, desejamos uma santa noite, muita paz, muita tranquilidade. E já sabe, na próxima sexta-feira nós voltaremos a estar em direto consigo, desta vez na associação, para mais uma palestra. Até breve e muita paz a todos.